Nos últimos 10 anos, São Paulo passou por mudanças importantes nos meios de transporte e na maneira como seus habitantes se deslocam. A expansão dos corredores de ônibus, do metrô, as ciclovias e a chegada dos aplicativos trouxeram mais opções de mobilidade. No segundo episódio da série especial, vamos falar sobre o meio de transporte mais utilizado na cidade, o ônibus. Otimizar o transporte público e facilitar a mobilidade numa cidade como a capital paulista é desafio dos grandes. Pesquisa Viver em São Paulo, mobilidade urbana da Rede Nossa São Paulo, mostra que 40% da população utiliza com frequência os meios de transporte coletivos. O ônibus é o mais utilizado pelos paulistanos, citado por 1/3 deles. Em números, são quase 13 mil carros circulando pelos atuais 570 quilômetros de faixas exclusivas e 131 quilômetros de corredores. O que a gente tem hoje é muito pouco. No Plano Diretor Estratégico, aprovado em 2014, existe toda uma rede de corredores e de terminais de ônibus que está previsto e que a gente percebe que está sendo implementado de uma maneira muito lenta. Agora, a gente não pode pensar a questão da mobilidade limitada ao município de São Paulo, porque o município de São Paulo é sede de toda uma região metropolitana. Para o arquiteto e urbanista que integram o Instituto das Cidades, Centro de Estudos da Universidade Federal de São Paulo, os corredores de ônibus contribuem para aumentar a sustentabilidade urbana em detrimento do uso do carro. No entanto, ele enxerga como preponderante viabilizar projetos urbanísticos de qualidade. O modo como nós fomos construindo o nosso sistema viário não foi organizado e não foi pensado previamente para receber um corredor de ônibus. Então, muitas dessas ruas e avenidas que a gente construiu foi um remendo, foi para tentar organizar aquilo que estava desorganizado na cidade. Está ampliando as ações com relação à questão da mobilidade, de infraestrutura, BRT Radioleste, BRT Iricanduva, Corredor Interlagos, Corredor Imirim, Corredor Amador Bueno, Corredor Itaquera, Terminal Itaquera, ou seja, fazendo um grande investimento de 4,6 bilhões nessas questões de obras de infraestrutura na mobilidade. São também quilômetros de obstáculos enfrentados pelos cidadãos. A lotação segue como o principal problema a ser resolvido, seguido pelo preço da tarifa. Hoje a gente tem um valor que ele é vinculado à operação, que é onde é remunerado efetivamente o operador que vence o processo concessionário e assume um contrato com o município de São Paulo para a operação do ônibus, e o outro valor que corresponde ao que o usuário paga toda vez que ele se dirige a um ônibus e passa pela catraca. O preço da passagem de ônibus impacta na qualidade de vida das pessoas. Por isso, a prefeitura estuda se tornar a primeira capital do país a implantar a tarifa zero. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, 67 cidades brasileiras já adotam um modelo. São cidades pequenas e médias, com populações que variam entre 3 mil a mais de 300 mil habitantes. É algo complexo? É complexo. Mas São Paulo sempre foi assim, sempre de olhar para frente, a gente poder trazer coisas inovadoras. Todas as 52 cidades que implantaram a tarifa zero no nosso país tiveram uma melhora da sua economia. Melhora da economia, mais geração de emprego. Geração de emprego, essa é a grande ferramenta para a redução de desigualdade social. Uma outra questão importante, a questão do trânsito. Circulam 7 milhões de veículos na cidade. Então a gente precisa incentivar o transporte coletivo, desincentivar o transporte individual para melhorar a qualidade do ar. Custos com o transporte estão cada vez mais na pauta das cidades. O Numbeo, maior banco de dados mundial sobre custo de vida, traz em levantamento que 15% das despesas dos brasileiros é deslocada para o transporte. Dinheiro que pesa mais no bolso dos desempregados e trabalhadores autônomos e informais, que não recebem o Vale Transporte. A tarifa zero, eu diria que democratizaria o acesso das pessoas à cidade de uma forma geral. Isso seria, dentro de uma cidade como São Paulo,
algo disruptivo. Não existe nenhuma cidade do tamanho de São Paulo com tarifa zero. E melhoraria essa condição, né, de acesso de uma forma geral. Debate em andamento tanto no Executivo quanto no Legislativo paulistano. Em março deste ano, a Câmara Municipal instalou a Subcomissão Temporária da Tarifa Zero, destinada ao estudo, análise e discussão dos assuntos relacionados à tarifa do transporte coletivo na cidade de São Paulo. Viabilidade de implantação do benefício e os impactos que a política pública poderá gerar ao município estão na pauta. É importante ter o transporte coletivo gratuito em São Paulo, mas não podemos também tomar alguma atitude irresponsável de colocar o transporte gratuito e tirar dinheiro da educação, da saúde, da habitação. Não, a gente precisa fazer uma forma de achar receitas para que a gente possa manter o transporte coletivo gratuito e com qualidade. Porque quando a gente também coloca o transporte gratuito, aumenta o número de passageiros. Então a gente vai ter que ter uma infraestrutura boa para poder atender toda a população. Também não adianta pôr o transporte e piorar a qualidade.